O senhor comentou, né, quando estava narrando o início da história, que essa missão foi a mesma missão da qual o combatente saudoso Bruno Samurai acabou sendo tombado. A gente teve aqui alguns combatentes, né, que o primeiro que tocou no assunto foi o Gel, né, que ele comanda alguma coisa relacionada a morteiro, ele entrou no assunto do Bruno. A gente teve aqui o Kelvin também, é mais um outro soldado que comentou sobre o assunto. O Kelvin chegou a dizer que a família, é, à parte, né, está fazendo investigações para chegar ao que realmente aconteceu naquela missão. A gente teve aqui o Ganzert também, que segundo ele estava naquela missão e ele relatou algumas coisas e o senhor também estava naquela missão. Eu queria que o senhor, se possível, pudesse esclarecer o que de fato aconteceu naquela missão e se realmente era, vamos dizer assim, impossível de tentar salvar o Bruno, diante de tudo o que estava acontecendo, né? Impossível nunca é, cara. Impossível nunca é. Quando você quer ali, o impossível ele vira só um obstáculo ali que tu consegue enfrentar. Até porque se a gente fosse pensar no impossível, eu e o Trauma juntamente com mais foram 3 colombianos que ajudaram a gente a resgatar o Portava, a gente não tinha resgatado ele. Até porque foi um pouco parecido também ali a situação ali do Bruno. A diferença é que o Bruno, ele quando ele caiu, digamos assim, mais ou menos uns 100 metros mais abaixo do que o Poltava estava, né? Na altura. Então, assim, o que eu via, o que eu vejo daquele dia foi o medo tomando conta de alguns soldados e esse medo fazendo com que eles não fossem lá ajudar o companheiro. Porque o Bruno, na altura, tinha um companheiro nosso colombiano, que para mim era um irmão pra caramba, que ele, quando já estava regressando para poder tentar recuar, acabou pisando numa mina que a gente chama mina borboleta, né? Que é uma mina menorzinha, que ela é do tamanho de um isqueiro. Nisso que ele pisou, fudeu o pé dele. E ele estava no rádio pedindo ajuda e o Bruno foi o único que se prontificou para poder tentar ajudar, entendeu? E aí, nisso que o Bruno foi, tinha um amigo também que estava lá, disse que quando ele virou já as costas assim para poder ver, o Bruno já tinha saído. E aí, quando ele foi, diz ele que ainda tentou correr atrás do Bruno e a neblina ali tomou conta do ambiente e ele não conseguiu mais enxergar. E aí, beleza, nisso que o Bruno foi, Bruno conseguiu pegar o companheiro que estava caído, que é o Eterno até o Ares, o Kratos. E nisso que ele estava caindo, na hora de estar regressando com o colega, ele também pisou numa mina. Aí, nisso que ele pisou, também foi ferido ali, ficou com a perna ali já estraçalhada. E quando ele caiu, ele começou a falar no rádio pedindo ajuda, entendeu? Ele pedia ajuda e ninguém se prontificava para poder ir lá ajudar, entendeu? Então, assim, ali eu vi uma falha absurda dos companheiros. Eu, É até só, hoje, só antes que o senhor continue, só para ter uma dúvida. É verdade de que o Bruno ele pedia ajuda no rádio e ninguém respondia nada? exatamente, isso era verdade. Isso era verdade. Entendeu? Então, assim, eu foi até uma das missões que eu mais fiquei sem dormir, que eu tive que ter acompanhamento de psicólogo, porque, imagina, depois que a gente fez o resgate do Poltava, eu fui basicamente obrigado também a sair da missão para poder ser evacuado também, mesmo querendo estar ali, estar continuando. E aí, no dia, até fui eu, o Poltava, o Trauma e mais um colombiano que tivemos que ser evacuado, Vocês porque eram tudo da mesma equipe? É do Bruno ou era distinto? sim, o Bruno era, a gente era da mesma equipe. A diferença é que o Bruno era da Alpha e a gente era da Charlie. Entendeu? Tinha essa diferença. O nosso grupo foi o primeiro. A gente entrou com um grupo de 8 primeiro, que era, a maioria era colombiano, que eram nossos amigos, que tinha um team leader principal e o segundo team leader. O primeiro foi logo ferido no início e saiu, e o segundo ficou o Kratos, que foi esse colombiano que o Bruno tentou salvar. E a segunda equipe foi a minha equipe, a equipe junto com o Poltava e o Trauma, onde o Poltava era o team leader principal e eu era o segundo team leader ali do grupo. E o Trauma era o médico ali nosso ali que já foi em conjunto com a gente. Eram essas duas equipes. Depois dessas duas equipes, a gente ia entrar dentro da área que a gente precisava fazer a missão. E logo depois eles iam mandar mais duas equipes, que essas duas equipes era da companhia Alpha, né? Ainda não era do Bruno. Porque essa missão ela durou quase 8 dias, para você ter ideia. Foram 8, 9 dias ali de missões.
E a equipe do Bruno, ela foi para basicamente no penúltimo e último dia para entrar, porque era só para poder fazer a evacuação da galera que já estava lá dentro há muito tempo e precisavam evacuar, entendeu? E aí nessa missão foi quando foi o Bruno, o Ganzert também realmente também foi nessa missão. Teve outros brasileiros também que foi, tem um que ainda está na Ucrânia, o outro já está no Brasil. Então, assim, esses também foram para lá também fazer essa evacuação da galera que era para sair. Então, assim, quando o Bruno foi correr lá para poder salvar o Kratos, para poder tentar resgatar ele, e ele foi ferido também ali com a mina, o Bruno ficava o tempo todo pedindo ajuda no rádio. Eu falo isso porque um dos comandantes que estavam na central do rádio foi no hospital lá em Kiev, onde eu estava, me visitar na altura para poder levar alguns mantimentos, saber como é que eu estava. E ele me contou um pouco, né? Até porque ele estava na central. Tem uma comunicação nossa dos rádios, onde os russos conseguiram criptografar e eles divulgaram essa comunicação também em um dos grupos deles do Telegram. E aí é onde tinha esse comandante nosso falando no rádio. Então ele realmente ele contou que o Bruno estava pedindo ajuda e ninguém se prontificou a ir ajudá-lo. Ninguém se prontificou, todo mundo ficava em silêncio como se não tivesse sinal. Basicamente aproveitaram que no dia que a gente foi fazer essa missão, a gente teve um problema no rádio, onde os russos conseguiam ter uma antena que dificultava a nossa comunicação com a central. Então eles aproveitaram disso para dizer que não tinha comunicação com o Bruno, que era totalmente mentira, entendeu? Então, assim, eu vi ali uma falha, eu vi um desrespeito enorme pelo companheiro que caiu, porque eles poderiam ter usado da neblina que estava em todo o ambiente ali para conseguir ajudar o colega, principalmente que os drones iam ter uma dificuldade maior para poder visualizar ali o ambiente, entendeu? Mas ninguém quis descer para poder ajudar ele, e ele passou um dia inteiro lá, cara, no frio ali, no relento, porque ali já estava começando a chegar ali o inverno ali, foi nos meados ali de outubro, no finalzinho de outubro ali mais ou menos. Então, mano, ele não aguentou. Teve uma hora que ele continuou pedindo ajuda, o Kratos também pedindo ajuda. Depois o rádio só parou, entendeu? Não conseguiram nem buscar o corpo. Segundo o Ganzert, que também participou aqui do podcast, ele pegou o rádio e pediu que o Bruno se rastejasse. E segundo ele, depois, eu não sei se foi no outro dia, que já tinha detectado ele como morto, constatou que ele tinha realmente se locomovido. Eu não me recordo se ele falou 300 metros, não me lembro muito bem. Mas o senhor tem alguma informação sobre isso? Sabe se é verdade ou não exatamente? Não, que ele se arrastou, não. Até porque ele estava Não, mas o senhor tem apenas. informação se realmente ele pegou o rádio e falou com o Bruno? Ah, pronto. Sobre ter falado com o Bruno, realmente ele tentou comunicação com o Bruno. Isso aí, ele realmente ele tentou comunicação com o Bruno, que até o colega, como eu falei, do comandante chegou a comentar. Agora, sobre se arrastar, não. Porque o Bruno já estava com a perna muito ferrada, muito fodida. E aí tinha o colega colombiano do lado também, entendeu? E nenhum dos dois conseguia se arrastar. O ambiente era totalmente íngreme, então ele não conseguiria muito se arrastar, porque tu com a perna destroçada ali, qualquer galinho, qualquer coisa que bate ali é uma dor infernal. Eu digo isso porque o nosso colega Paul tava, quando estava sendo resgatado, de vez em quando a gente acabava batendo a perna dele ali em um graveto, em alguma coisa, e ele gritava horrores de dores, entendeu? Então, assim, ele não se arrastou. Infelizmente, ele apenas só esperou ajuda, esperou quanto pôde e teve um momento que ele não aguentou mais. Fala em esperar. Alguns dizem que foi 4 dias, outros que foi 2. O senhor tem alguma informação? Foi um dia. Foi apenas um dia que ele esperou. Porque foi o único que ele aguentou, para você ter ideia. Ele foi ferido logo de manhã cedo. Era mais ou menos em torno ali de umas 10, 11 horas da manhã, mais ou menos. E então, assim, foi o período que ele aguentou, foi a noite toda ali naquele relento, num frio do caramba, porque aquilo ali tava um frio absurdo, para você ter ideia. Tava um frio absurdo naquele lugar, numa vegetação que basicamente não tinha nenhum tipo de cobertura, então não tinha nem como ele se aquecer um pouco mais, com a perna ferida. Nem sabemos se ele chegou a colocar o tourniquet também na perna. Acredito que sim, porque o Bruno tinha um treinamento bom, então eu acredito que no momento que ele foi ferido ali, ele chegou a colocar o tourniquet dele. Porém, o tourniquet ali é para estar no máximo 3 horas ali, mais ou menos, entendeu? Então, ele só aguentou aquelas 24 horas. Pelo menos assim, foi o que o comandante passou pra gente, que depois das 24 horas já não tinha mais notícia do Bruno. O drone até tentou sobrevoar para poder tentar visualizar o corpo dele junto com o do colombiano,
chegaram a visualizar 2 corpos, mas não conseguiram identificar se era dos 2, entendeu? Mas no dia seguinte já estavam já mortos. Mas o senhor tem informação se conseguiram resgatar os corpos ou não? Cara, eu tenho, na altura que eu estava lá, estavam em contato com a Cruz Vermelha para conseguir o corpo do Bruno, sim. Não sei se isso foi para frente ou não, porque na verdade eu, para ser sincero, não procurei saber sobre isso. Eu não estava conseguindo dormir, eu sentia que eu poderia ter feito alguma coisa diferente naquela missão, então não procurei muito saber. Mas o que eu tinha, o que eu, a princípio, no início, que eu fiquei sabendo era que a Cruz Vermelha estava tentando resgatar o corpo dele. Os russos tinham pego o corpo dele, iam fazer uma troca, né, por algum russo, seja corpo, etc. Porém, não tive mais informação se foi concluída ou não, para ser sincero.